Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Este post é do subreddit Relationships e foi feito pela usuária Ariana Raven. Meu noivo, tenho 32 anos, mulher, e ele 28, homem, repetidamente não limpa a casa. Eu, 32 anos, mulher, estou noiva do meu noivo, 28 anos, homem, e moramos juntos há 2 anos. Antes disso, tivemos um relacionamento de idas e vindas por cerca de 5 anos. Estou frustrada com ele há muito tempo, basicamente há 1 ano e meio, por causa de uma infinidade de problemas. Mas agora isso está chegando ao limite. Trabalho em tempo integral em um emprego exigente que mal paga o suficiente para sustentar nós dois. Vivemos de salário em salário. Eu fico completamente exausto quando chego em casa. Ele se mudou de outro estado para morar comigo, e o plano inicial era que ele arranjasse pelo menos um emprego de meio período, o que nos permitiria viver bem e economizar um pouco, mas atualmente não temos nenhuma reserva. Ele não encontrou um emprego em 1 ano e meio e disse que está procurando, e eu bisbilhotei para saber que ele realmente estava. Mas, sério, 1 ano e meio procurando e só algumas entrevistas para mostrar. Nesse período, ele buscava emprego e cuidava da casa enquanto eu trabalhava. Ele nunca trabalhou em um emprego por mais de 1 ano seguido e só tem um ensino médio equivalente. Ele enrolou e ficou indeciso sobre ir para uma faculdade, sobre o que queria fazer da vida e tudo mais. Eu tenho tentado ajudá-lo a descobrir isso, mas basicamente ele só dizia o que achava que eu queria ouvir. Ele disse que queria estudar para trabalhar com TI. Na verdade, ele apenas pensava que podia fazer isso, mas não queria realmente. Mesmo quando dizia pesquisar cursos, ele na verdade não se esforçava para entrar. Então, finalmente, eu desabafei e disse: eu sei que você não está levando nada a sério, cara. O que você quer fazer? Dei a ele 2 semanas para pesquisar e escolher uma carreira em que se visse atuando, após ter que pressioná-lo. Ele escolhe ser youtuber, que é um pouco fora do convencional, mas tem gente que ganha bem com isso e ele tem amigos que fazem isso. Tive apoio para conquistar o emprego dos meus sonhos, então vou retribuir ajudando ele também. Então a gente compra um microfone legal pra ele, com a promessa de que se dermos isso pra ele, ele vai realmente investir no lance do YouTube. Então compramos um microfone. E eu digo, você não precisa se candidatar a empregos por 6 meses para começar. Bem, isso só durou cerca de 1 mês, com uploads inconsistentes e ele de novo enrolando e dando desculpas. Então, eu tenho outra conversa e digo, por que isso não está acontecendo? Eu não espero que ele faça sucesso, mas pelo menos tenha uploads consistentes. O estilo dos vídeos que ele faz upload mal é editado, então basicamente ele só grava, confere o áudio e pronto, encerra o dia. Investigando, descobrimos que é um bloqueio mental devido à infância emocionalmente abusiva dele. Entendo totalmente, mas não acho que isso seja desculpa. Trabalho com crianças traumatizadas e sigo estudando os efeitos do trauma no cérebro e comportamento. Além disso, eu mesmo passei por problemas na infância, então tento ser compreensivo agora, ele diz. Ele ainda quer o YouTube, mas nada está sendo feito. Por um tempo, ele disse que estava assistindo a outros vídeos para pesquisar, mas mesmo que eu acreditasse nisso, durou tempo demais para ser razoável. Depois de investigar mais, nada está acontecendo. Então, após meses, começando muito antes de tudo isso, conversando com meu terapeuta sobre isso, eu percebi. Eu estou bem com ele não trabalhar, mas se ele não vai trabalhar, eu quero que ele faça algo. Tipo 90% da limpeza. E eu quero que a casa esteja limpa. Ele concorda. Ótimo. Mas agora eu chego em casa por meses, com a casa quase sem ser limpa, ou nem limpa, porque ele teve um dia ruim há meses. Eu tenho pedido e ajudado ele a criar horários, ajudado com os problemas de saúde mental dele e dado livros de exercícios para ele trabalhar essas questões. E mais, e mais, e mais. Então, bem antes do Natal, eu tirei férias e limpei a casa inteira sozinho, sem nenhuma ajuda, porque o pé dele estava doendo. Ele podia ter feito coisas sem usar o pé, mas não ajudou. Agora a casa está limpa, apesar dele. E eu volto ao trabalho e peço para ele guardar a louça limpa, limpar o micro-ondas e passar um pano no fogão. Quando chego em casa, o micro-ondas não estava limpo. A maioria das louças foi guardada, mas algumas estão fora do lugar e ainda há itens no escorredor. O fogão foi limpo, mas restam alguns pontos sujos. E ele está jogando Dungeons & Dragons com os amigos dele online. Eu estou bravo e ele fica na defensiva. Conseguimos conversar sobre isso e ele promete que vai melhorar, mas já tivemos essa conversa várias e várias vezes. Para ser justo, ele melhorou, especialmente nos últimos 9 meses, e eu realmente não cobrei muito dele durante o primeiro ano. Mas eu me sinto mais como uma mistura de mãe, terapeuta e noivo. Eu não quero ser aquele marido chato de sitcom, só quero ser um noivo.
Eu não acho que eu deveria ter que ficar pedindo o tempo todo para as coisas serem limpas. Não acho que devo ser a força motriz. Em muitas coisas na vida dele, ele tende à complacência. Eu não acho que ele percebe o quanto a vida dele é tranquila, cara. Agora, a gente só tem gatos, não filhos, então nem é tanta coisa para limpar. Ele pode ficar no computador, jogando e conversando no Discord. Tenho meus problemas emocionais e de saúde mental. E ele é bem solidário, me ajudando bastante. E eu sei que nem sempre sou a pessoa mais fácil de conviver. Mas não acho que estou sendo irracional. Ele tem internet, comida e um teto sobre a cabeça. Ele nunca pagou uma conta ou sequer comprou porcaria de mantimentos. Ele não dirige, então literalmente só fica sentado o dia todo. Ele tem um histórico de má ética de trabalho e empregos ruins, e nenhuma motivação. E sem mim, ele não tem nada aqui, ele e a família dele estão brigados. Ele está a meio caminho do país de onde cresceu, não conhece ninguém aqui além das pessoas que conheceu por meu intermédio. Ele não tem recursos, então eu me sinto culpado, ou obrigado, ou sei lá. Mas, eu sei que não deveria. Só fico irritado com a atitude dele e o jeito que ele se fecha. Quando falo sobre isso, eu sei que é uma reação ao trauma. Mas mesmo assim, eu amo tanto ele. Só que eu estou ficando tão cansado disso. Se alguém leu até aqui, obrigado. Só precisava desabafar. Agradeço qualquer conselho sobre como falar com ele. Will Opp, sendo direto, se fosse comigo, já teria parado de conversar. Você já provou várias vezes que conversar não funciona, então acho que você está apenas preso na falácia do custo afundado. Se eu fosse você, arrumaria as coisas dele, compraria uma passagem só de ida para a cidade natal ou onde ele quisesse e seguiria com minha vida. Ele é um homem de 28 anos que age como uma criança e você é dependente. E eu sinto muito pelo que ele passou, mas ele simplesmente não é a pessoa certa para ser seu parceiro. E também eu provavelmente acho que ele está aumentando muito o seu estresse, o que não ajuda nos seus problemas de saúde mental. Então a coisa mais saudável para você seria seguir em frente. E o que vocês acham? Me avisem aí nos comentários, e agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Garota Americana diz: ele não trabalha, tem uma ética de trabalho ruim, não dirige, não limpa, não quer conversar sobre os problemas. Como adulto, você tem aqui uma criança dependente, não um adulto e muito menos alguém para noivado. Coloque-o em um ônibus de volta para os pais. Foi isso que eu disse, diz Venture Birthday. Ele está em uma situação muito boa. Você trabalha, ele se diverte, por que ele mudaria? Você sabe exatamente quem ele é? O problema é que você acredita na pessoa que ele poderia ser, sem ver quem ele realmente é. Ele ainda é o garotinho que a mãe manda fazer tarefas. Será que ficar sem ele pode realmente ser pior? Henrique Zero diz: crie coragem e pare de ajudar esse cara a encontrar desculpas. Tudo o que você descreveu aqui só parece procrastinação para dar um fora nele, sabe? É aí que isso termina, porque ele não é um adulto ou parceiro funcional. E não vai mudar. E você não pode carregar esse peso. E Extra Shopping 3459 diz: olá, eu sou advogado de divórcio, 30 anos homem. Eu não consigo te dizer quantas mulheres eu vejo que se divorciam dos maridos porque eles não limpam. O ressentimento só cresce com o tempo. Você trabalha em tempo integral para que ele jogue videogame o dia todo. Ele deveria obedecer suas ordens. Uma coisa é o cônjuge não trabalhar para cuidar das crianças, mas não fazer nada o dia todo. Isso não é um homem, isso é uma criança. E se você tiver um filho com ele, você será responsável por 2 crianças. Com esse comportamento, não espere que ele ajude com as crianças ou contribua financeiramente. Prepare-se para sustentá-lo e ficar presa no emprego enquanto ele relaxa em casa. Ele só dará valor quando perder. Sinto muito, mas você está permitindo isso agora. Você permite que ele viva um estilo de vida fantasioso e irreal às suas custas. O melhor para ele é experimentar um pouco do mundo real. Saia desse relacionamento agora. Você está dando tudo para ele e ele não está retribuindo nada. Limpar é o mínimo. Eu odeio limpar, mas eu limparia a casa inteira se pudesse morar lá de graça. A comunidade já percebeu o que ocorre e está deixando isso claro para o Opp. Agora vamos ver a atualização feita 2 anos após a postagem original para saber como a história termina. Há 2 anos, mulher de 34 anos, postei sobre meu relacionamento com meu então noivo, homem de 30 anos. Os comentários na postagem me impactaram. Todos, sem exceção, me disseram para terminar. Apenas uma mensagem privada mostrou compreensão, o restante dos comentários era para eu terminar. Alguns foram engraçados, outros sérios, alguns curtos, outros longos. Alguns compartilharam experiências, outros deram conselhos excelentes. Eu não estava pronto para ouvir nada disso. Em pânico, eu apaguei a postagem. Tentei esquecer, mas o problema é que o Reddit me enviava um e-mail toda vez que alguém comentava.
Naturalmente não resisti e li tudo, mas ignorei todas as pessoas boas do Reddit. E meus amigos na vida real, minha família, meu terapeuta e meu próprio bom senso, e eu fiquei. Por quê? Sinceramente, por algumas razões. Naquela época, minha autoestima não era boa e eu lidava com o estresse de um trabalho exigente. E isso se agravava com episódios intermitentes de depressão maior, depressão séria. Meu noivo Domênico era tudo o que eu achava possível conquistar e sempre me dizia as palavras certas quando eu estava mal. Claro, eu tinha que passar as falas para ele antes, para que ele soubesse o que dizer. E claro, se eu não me acalmasse ou animasse rápido o suficiente, ele começava a chorar ou se fechava, e eu imediatamente entrava no modo de ajudar para socorrer ele. Isso mesmo. Eu estava mal e chorando porque tinha medo de perder o controle, e de alguma forma era minha responsabilidade manter Dominique estável. Isso deve esclarecer nossa dinâmica. Eu era o adulto e consertador. Ele era como um filho, meu projeto. O que me leva ao segundo motivo de ter ficado. Eu disse isso na minha postagem original, mas ele não tinha ninguém além de mim. Alguns amigos do Discord, claro, mas nenhum com quem ele se sentisse à vontade para se abrir. Ele mesmo admitiu que mudou de estado para morar comigo e cortou relações com a família porque pararam de apoiá-lo. Não foi assim que ele ou eu colocamos na época, mas foi isso que aconteceu. O sistema de apoio dele era eu, só eu. Depois de meses insistindo, ele conseguiu alguns cupons de alimentação e o seguro de saúde do Medicare. Então, problema resolvido, eu tinha um extra para o orçamento da casa. Só que não. Sem mim, ele perdeu moradia, propósito, comida, entretenimento e o futuro planejado. Fiquei porque sentia que seria culpada se ele acabasse sem teto. Prometi uma vez que nunca deixaria que ficasse assim de novo. Já mencionei antes, a família dele deixou de facilitar para ele. Isso era um sinal vermelho gritante? Sim. Eu enxerguei dessa forma? Sim. Mas eu transformei isso em algo romântico porque ele disse que pensava em mim nas noites frias? Tolamente sim. Terceiro motivo. Eu sou teimoso e tenho problemas de apego. Dominique e eu nos conhecemos desde 2018. Nos conhecemos jogando online e ele grudou em mim. Eu estava no meio do meu pior episódio depressivo até então. Isolado, desempregado e desesperado por uma conexão. Isso acabou favorecendo ele, não foi? Bem, terminei com ele no início de 2019. Depois, ingenuamente, desejei feliz aniversário. Sem perceber, já estávamos juntos novamente no fim de 2019. Que legal, acho que ele veio me visitar pela primeira vez. Nos divertimos bastante. Ele trabalhava na época, e logo consegui um emprego para me reintegrar à sociedade e reaprender a ser uma pessoa. Aí ele largou o emprego, simplesmente parou de aparecer no trabalho e sem ter outro emprego em vista. Eu tinha implorado para ele arrumar outro emprego antes de largar esse, ele disse que ia, mas não fez. Então, sem nenhum dinheiro guardado e eu ainda me recuperando de um episódio depressivo. Veja só, agora sustento 2 pessoas em 2 estados e casas diferentes, com um único salário, pouco acima do mínimo. Isso é possível? Não, não é. Eventualmente criei coragem para terminar com ele e veja só, eu melhorei. A depressão acabou, pelo menos por enquanto, emprego estável. Melhor ainda, consegui me esforçar e conquistar um emprego muito melhor, mas com uma pressão extraordinariamente alta. Quase Natal de 2021. E adivinha quem liga? Se pensou em Dominique, acertou. Ele diz ter sentido minha falta, eu digo o mesmo. Ele conta que está trabalhando. Eu digo, eu também. Eu digo, ei, vamos com calma, ele não diz nada, ele me ignora até depois do ano novo. E deixa eu te contar, meu apego ansioso e ambivalente ficou completamente fora de controle. Quando ele me procurou de novo, eu disse que estava totalmente dentro, como um bobo. Mas bem, foi isso que aconteceu naquela época. E essa é a pior parte. No final de janeiro de 2022, Dominique me disse: Op, eu devia me mudar para aí e a gente devia morar junto. Eu estava encantado com o início do relacionamento, sentindo borboletas no estômago e ingenuamente concordei. Ótima ideia. Então, em meados de fevereiro de 2022, Dominique se muda para o meu estado, sem nenhum emprego garantido, é claro. E assim passam os eventos detalhados no meu post original. Após aquele post, insisti ainda mais, pedi para ajudar, fiz de tudo para ele limpar o maldito apartamento, ele fez um pouco. Ele limpava a privada, mas não o assento nem a parte de fora da privada. Ele colocava a louça na lava-louças, ligava e deixava tudo lá por dias ou semanas. Ele raramente, se é que fazia, alguma maldita coisa, a não ser que eu implorasse, persuadisse ou gritasse. Pedi conselhos para todo mundo sobre como motivá-lo. Eu usei todas as boas habilidades de conversa. Quando conversávamos eu validava ele, entendia o trauma dele, marquei terapia para ele, blá blá blá.
Às vezes as coisas aconteciam, mas no geral nada mudava. Nada. E eu melhorava, depois piorava, depois melhorava de novo e piorava de novo. E o ressentimento foi crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Eu tinha amigos compreensivos, uma família que me apoiava e um bom emprego. Tinha um terapeuta de longa data e trabalhava profundamente meus traumas, depressão e ansiedade. Comecei a tomar medicação e, aos poucos, sem admitir para ninguém, principalmente para mim mesmo, perdi a paciência com Dominic e passei a sentir um ressentimento enorme por ele. O relacionamento já tinha acabado muito antes de eu perceber, de todas as coisas que poderiam mudar tudo. Foi uma conversa com um colega de trabalho com quem eu não era muito próximo na época. Agora somos amigos. Era final de agosto de 2025. Eu estava reclamando de Dominic. Meu colega de trabalho disse: "Quer um conselho?" Eu disse: "Claro." Ele falou: "Você tem que terminar com ele." Ele continuou falando outras coisas sobre o motivo, mas isso realmente não importava. Porque por algum motivo, quando ele disse: "Você tem que terminar com ele", eu percebi. Sim, eu preciso fazer isso. E eu fiz. Foi difícil. Eu chorei. Dominic chorou. Entreguei a mochila arrumada para ele e o coloquei em um Uber para o abrigo de sem-teto. No dia seguinte, comprei uma passagem para ele voltar para a família. Ele os procurou ao saber que eu terminei. Estava há mais de um ano sem contato, mas conseguiu um lugar para ficar. Quando ouvi isso, chorei por 1 hora na minha mesa no trabalho, até que colegas e amigos incríveis me acalmaram. Alguns realmente me esperavam na esquina quando terminei com Dominic, para que eu não ficasse sozinho. Outros fizeram planos comigo, então tive apoio. No fim de semana, meus pais se ofereceram para me deixar ficar com eles ou pagar o depósito de um novo apartamento para que eu pudesse sair da minha antiga casa compartilhada. E literalmente todas as pessoas que sabiam da situação, para quem eu contei sobre o término todas, disseram. Uma variação de "Ah, graças a Deus." Minha mãe, que é bem expressiva, disse: "Já não era sem tempo, porra." Foi difícil, e no fim de semana, após terminar com ele na quinta-feira, chorei muito. Na segunda, já estava melhor, me curei e segui em frente. Retomei as rotinas de autocuidado que tinha deixado de lado, fortaleci as amizades com as pessoas incríveis ao meu redor. Fui à terapia, ajustei meus remédios, me abri e melhorei. Meses depois, na semana passada, eu estava deitado na cama e chorei por causa do relacionamento pela primeira vez desde aquele fim de semana após o término. Chorei porque estou muito melhor agora, não me odeio mais, não termino mais meus dias exausto, não me isolo mais. Estou emagrecendo, adotando hábitos saudáveis e sendo sociável. Estou feliz, pela primeira vez na minha vida adulta, estou genuinamente, de forma sustentável, feliz e confiante em mim mesmo. Eu chorei porque agora só faço terapia mensalmente e só preciso ver meus médicos a cada 6 meses para check-up. Chorei porque minhas amizades são fortes, minha família está mais unida e voltei a fazer arte. Não posso exagerar a diferença entre eu e a mulher que escreveu aquele primeiro post. Eu nunca pensei que poderia chegar a um ponto em que eu não odiasse a pessoa que sou. Eu voltei aqui para dizer obrigado. Eu não segui a infinidade de bons conselhos que recebi, mas li cada palavra e elas ficaram na minha cabeça. Suas palavras, as palavras sutis e nem tão sutis do meu sistema de apoio, todas ficaram martelando na minha cabeça até que fizeram sentido. Então, obrigado por qualquer papel que você tenha tido para me trazer até aqui. Valeu a pena, tudo valeu a pena. Quero dizer que, se algo da minha história aqui ou em outras postagens ressoar com você ou com seu parceiro, nas minhas palavras, não faça o que eu fiz. Ouça as pessoas que estão tentando te ajudar, ouça a mim. Não tenha medo de fazer o que é difícil e colocar você em primeiro lugar. É difícil, mas vale a pena. Uau, isso foi uma jornada. Mas muito obrigado por compartilhar e fico muito feliz em saber que você está melhor, que voltou a se amar. Dito isso, desejo o melhor nas próximas aventuras, Se cuida, obrigado por compartilhar. Vamos encerrar o vídeo com uma postagem para levantar o astral. Esta postagem é do subreddit Petty Revenge e foi feita pelo usuário Lorish Shower Revenge. Sem meus óculos eu só vejo cores. Eu tomo banho sem meus óculos, então dependo de frascos distintos. O transparente é para o shampoo, o rosa é o condicionador e assim por diante. Tenho um gato de pelos longos que adora banho e junto com a troca de pelos, o ralo pode entupir. Eu não vejo, mas meu marido e sua boa visão conseguem ver e assim o ciclo continua. Meu marido reclama que tirou um monte de pelos do ralo. Kelly e eu olhamos para ele com olhos tristes e prometemos melhorar e seguimos em frente. Crise evitada? Não é que eu não queira ajudar meu marido com a tarefa, mas não é algo intuitivo para mim.
Para entrar no chuveiro com os óculos, você não consegue ver o ralo de fora do boxe, só dá para ver quando já está lá dentro, e o gato não liga. Somos sortudos por ele nos amar, pelo menos por enquanto. Outro dia, enquanto me preparava para escovar os dentes, eu estava de óculos e meus olhos pousaram na parede do chuveiro. E tinha um inseto gigante. Eu tenho uma fobia enorme de insetos gigantes. Começo a surtar. Por que tem um inseto gigante no meu chuveiro? Por que os gatos não estão fazendo nada? Onde está meu marido para matar isso? Sou eu que estou gritando? Eu gritei. Meu marido veio ver o que era e começou a rir. Ele disse para eu olhar de novo, era uma bola de cabelo gigante. Como eu nunca consigo ver o ralo e nunca limpo, ele deixou a bola de cabelo em algum lugar onde eu pudesse ver. Ele não queria que eu surtasse daquele jeito, mas também não se sentiu nem um pouco mal. Que babaca. Mas eu admito que foi merecido. Sim, Op, seu marido realmente fez por merecer. Se você sabe que vai ficar cabelo no ralo após tomar banho com seu gato, o mínimo seria limpar ao sair. E se você não vê, bem, eu suponho que você pode chegar perto o suficiente para ver. Mas novamente foi merecido, bem jogado pelo seu marido. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por tirar um tempo para assistir. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu suponho que você gosta dessas histórias que estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo para ver agora, salve para depois. E lembre-se de clicar em inscrever-se.